Nenhum programa de TV foi tão controverso. All in the Family transformou as sitcoms numa guerra social. Depois veio o episódio em que Edith Bunker enfrentou o inimaginável. A CBS ficou aterrorizada. A cadeia teve de organizar exibições privadas para polícias e médicos antes da exibição. Estações locais ameaçaram boicotar. A produção foi interrompida por completo durante quase um mês, enquanto os executivos debatiam se deviam ou não cancelar a série por completo. Quando finalmente foi transmitido, atraiu 40 milhões de espectadores e mudou a televisão para sempre. Aqui está toda a história por detrás desta cena. Tudo começou com um programa britânico e uma relação tensa entre pai e filho. Norman Lear disse que teve a ideia para All in the Family depois de ler sobre uma sitcom britânica chamada Till Death Us Do Part. Isso fez-lhe lembrar o seu próprio pai, que costumava gritar com a mãe para que ela se sufocasse, enquanto ela ripostava, chamando-lhe o homem branco mais preguiçoso que alguma vez tinha visto. Estas falas viriam mais tarde a tornar-se icônicas na história da TV americana. Mas em 2025, algo inesperado aconteceu. Sally Struthers, que interpretou Gloria na série, afirmou que Carol O'Connor foi quem descobriu a série britânica enquanto visitava o Reino Unido. Ela disse que ele próprio levou a ideia a Lear, mas depois ficou de fora dos créditos. Ela guardou a história para si durante décadas, esperando até que Lear morresse antes de a revelar. Mudou tudo o que as pessoas pensavam que sabiam sobre como o programa começou. O caminho para a televisão não foi fácil. A primeira versão do programa, chamada Justice for All, foi feita para a ABC no final de 1968. Carol O'Connor interpretou Archie Justice. Jean Stapleton interpretou a sua esposa, Edith, mas a ABC desistiu. Na mesma altura, tinham acabado de cancelar um programa de sketches selvagem e ofensivo chamado Turn On. Depois de apenas um episódio, assustaram-se com qualquer coisa demasiado arriscada, e o piloto de Lear não teve qualquer hipótese. Ainda assim, a ideia não estava morta. A ABC pediu nova tentativa. Lear rapidamente lançou uma segunda versão, agora chamada Those Were the Days, e filmou-a a 16 de fevereiro de 1969. O'Connor e Stapleton regressaram, mas Gloria e o marido eram agora interpretados por atores diferentes. Mesmo assim, a ABC desistiu. Lear avaliou o projeto e, por momentos, pareceu que poderia dar um filme em vez de uma série de TV. Mas depois a CBS entrou em cena. Na altura, a CBS era um gigante das audiências, mas tinha um problema. A maioria dos seus êxitos, como Green Acres e The Beverly Hillbillies, eram assistidos por públicos rurais mais velhos. Os anunciantes não queriam isso. Queriam espectadores mais jovens, urbanos e com dinheiro para gastar. Em 1971, a CBS começou a cortar os seus programas rurais. Um membro do elenco de Green Acres brincou dizendo que cancelaram tudo o que tivesse uma árvore. Foi aí que All in the Family teve a sua oportunidade. A CBS tentou comprar os direitos americanos de Till Death Us Do Part para fazer uma versão para Jackie Gleason, mas Lear antecipou-os. Gleason, Tom Bosley e Jack Warden foram considerados para interpretar o papel principal. O papel chegou a ser oferecido primeiro a Mickey Rooney, mas este recusou. Ele pensou que o programa faria Norman Lear ser morto. Ele disse que iriam disparar sobre si na rua. Rooney disse que a personagem não era americana e que a série iria explodir na cara de Lear. Não aconteceu. Em vez disso, Carol O'Connor conseguiu o papel que o definiria para sempre. O'Connor não foi a primeira escolha de Lear, mas quando conseguiu o papel, conquistou-o. A história oficial era que Lear viu O'Connor numa comédia de guerra e adorou o seu rosto expressivo. Mas, novamente, Struthers lançou uma bomba em 2025. Ela disse que foi O'Connor quem viu a versão britânica primeiro e a levou para Lear, na esperança de ser a sua estrela. Segundo ela, nunca recebeu crédito por fazer parte da criação do programa. Esta afirmação acrescentou mais uma reviravolta à já complicada história por detrás de uma das personagens mais icônicas da TV. Jean Stapleton, que interpretou Edith, trouxe emoção a um espetáculo cheio de arestas afiadas. Lear encontrou-a no palco em Damn Yankees. A maioria das atrizes não conseguiu interpretar o papel corretamente, mas Stapleton via Edith como mais do que apenas a capacho de Archie. Compreendeu que Edith tinha pequenos momentos de poder, frases que cortavam a arrogância de Archie. Stapleton, nascido em 1923 em Nova York, passou anos a representar no palco antes de a televisão o chamar.
Ganhou 3 prêmios Emmy e 2 Globos de Ouro pelo papel. Desde o início, no primeiro piloto de 1968, que esteve ao lado de O'Connor, interpretando uma personagem que se tornaria numa das mães de TV mais adoradas de sempre. Rob Reiner, que interpretou Michael Meathead Stivic, também não teve um caminho fácil. Fez o primeiro teste durante a fase piloto da ABC, mas foi rejeitado. Depois, conseguiu um trabalho como argumentista num programa de curta duração de Andy Griffith chamado Headmaster. Interpretou um professor que tinha um caso com uma aluna. Era um papel arriscado, mas chamou a atenção de Lear. Reiner disse que Lear viu que ele tinha amadurecido e deu-lhe outra oportunidade. Quando a CBS assumiu o projeto, Reiner e Struthers tornaram-se o terceiro grupo de atores escolhidos para interpretar Mike e Gloria. Reiner ganhou 2 Emmys pelo papel, mas sempre teve planos maiores. Tornou-se realizador e criou filmes como Spinal Tap, A Princesa Prometida e Harry e Sally, feitos um para o outro. Sally Struthers, que interpretou Gloria, teve as suas próprias dificuldades. Nasceu em Portland em 1947 e tinha acabado de ser despedida do Tim Conway Comedy Hour antes de fazer audições. Num podcast de 2025, disse que nunca gostou realmente de Lear e que uma vez lhe perguntou por que é que tinha sido escolhida em vez de Penny Marshall, que no papel se parecia mais com Edith. Lear disse que era porque ela e O'Connor tinham olhos azuis e caras gordas. Pensou que isso tornaria o vínculo entre pai e filha mais credível. Struthers ganhou 2 Emmys pela sua prestação, mas na 5ª temporada quis sair. Ela gastou $40 mil a tentar rescindir o seu contrato, mas perdeu. Ela permaneceu por mais 3 temporadas. Antes dela, o papel tinha sido interpretado por outras 2 atrizes. Ela foi a terceira e última Glória. Quando All in the Family foi transmitido pela primeira vez a 12 de janeiro de 1971, ninguém esperava que ela abalasse a televisão para sempre. Naquela época, as comédias eram limpas, seguras e educadas. As famílias sorriam, as piadas eram gentis e os problemas da vida real ficavam fora do ecrã. Mas Norman Lear acreditava que a América estava pronta para mais. Foi inspirado num programa britânico chamado Till Death Us Do Part. Ele queria trazer a mesma energia bruta para a TV americana. A CBS estava nervosa. A ABC já tinha dito que não, mas o novo presidente da CBS, Robert D. Wood, arriscou e tudo mudou. O primeiro episódio foi para o ar às 21h30 de uma terça-feira. Apenas 15% dos telespectadores assistiram. A CBS chegou a contratar operadores telefônicos extra, caso os espectadores irritados ligassem a reclamar. Mas o que aconteceu depois foi para além de tudo o que imaginaram. Num ano, 50 milhões de americanos assistiam todas as semanas. Não era apenas uma comédia. Era um espelho áspero e honesto que refletia as tensões entre gerações. Archie Bunker, barulhento, teimoso e obstinado, discutia com o seu genro liberal, Mike, sobre quase todos os assuntos, mas nenhum dos dois tinha sempre razão. Essa foi a genialidade. O espetáculo não deu respostas fáceis. Mostrou pessoas reais e confusas a lutar por questões reais. E não se esquivou a temas difíceis. Todos na família enfrentaram tudo. Racismo, antissemitismo, aborto, violação, menopausa, divórcio e a Guerra do Vietnã. Um episódio contou a história da prima de Edith, que manteve secretamente uma relação lésbica durante anos. Outra mostrava supremacistas brancos a vandalizar a casa do Bunker, pensando que eram judeus. Numa cena inesquecível, Archie revelou que o seu próprio pai costumava trancá-lo num armário. Isso explicava o seu preconceito. Isso não o desculpava, mas tornava-o humano. Esse era o poder do espetáculo. Não pregou, fez as pessoas pensarem. No início, a CBS não sabia o que fazer com ele. Estavam com tanto medo de repercussões que acrescentaram um aviso antes de cada episódio. O programa dizia aos telespectadores que o objetivo do programa era expor o preconceito, fazendo troça dele. Mas a tensão nos bastidores era tão forte como o que acontecia no ecrã. Norman Lear lutou constantemente contra os censores da CBS. Não lhe foi permitido dizer droga no piloto. A dada altura, a CBS tentou mudar o programa para um horário posterior. Lear processou-os. Foi assim que a coisa ficou séria. Apesar de tudo isto, o espetáculo tornou-se um gigante. De 1971 a 1976, foi o concerto número 1 na América. Nenhum outro programa o tinha conseguido antes.
Ganhou 4 prêmios Emmy consecutivos de melhor série de comédia. No total, ganhou 22 prêmios Emmy e foi nomeado 74 vezes. Carol O'Connor, que interpretou Archie, levou para casa vários prêmios. Um dos seus maiores sucessos aconteceu em 1979, no episódio California, Here We Are. No mesmo ano, o final da série atraiu 40,2 milhões de espectadores. E mesmo quando terminou, a história continuou. All in the Family teve 9 temporadas e 205 episódios. Depois transformou-se no Archie Bunker's Place, que durou mais 4 anos. Os Bunker acolheram uma criança adotada. Mike e Gloria mudaram-se. O Archie comprou um bar. O espetáculo continuou evoluindo. Também lançou 5 spin-offs, incluindo The Jeffersons, que durou mais tempo do que o original, durando 11 temporadas. Quando terminou, All in the Family tinha construído um universo televisivo diferente de tudo o que já tinha acontecido antes. Mas talvez o momento mais explosivo tenha ocorrido no dia de Natal de 1976. O episódio chamava-se The Draft Dodger. O filme apresentava David Brewster, um jovem que fugiu para o Canadá para evitar combater no Vietnã. David não foi tratado como um vilão. Era calmo, atencioso e honesto. Mike convidou-o para o jantar de Natal sem contar a Archie. E Archie convidou também a sua amiga Pinky Peterson, cujo filho morreu na guerra. O confronto foi brutal. David tentou explicar a sua escolha. Archie ficou furioso. Mike defendeu-o, dizendo que o que David fez exigiu muita coragem. Foi um dos episódios mais intensos da história da série. Mas havia um problema. No momento crucial, Archie disse: "Não quero falar mais sobre esta maldita guerra." A CBS entrou em pânico. Forçaram a mudança da linha. Tornou-se That Rotten Damn War, e o overdub era óbvio. Lear ficou furioso. A mudança matou o poder emocional da cena. Mas mesmo com a edição, o episódio foi um rude golpe. Atraiu 34,5 milhões de espectadores, o maior número da temporada. O timing do episódio não podia ter sido mais perfeito. Apenas algumas semanas antes, Jimmy Carter tinha ganho as eleições presidenciais. Uma das suas promessas de campanha foi perdoar todos os Dodgers recrutados, e apenas 27 dias depois de o draft do Dodger ter sido transmitido, ele fê-lo. A 21 de janeiro de 1977, o seu primeiro dia completo no cargo, Carter emitiu a proclamação 4.483, concedendo o perdão total. De repente, pessoas como o fictício David Brewster puderam regressar a casa. Cerca de 50 mil americanos da vida real viviam no exílio. Aquele episódio televisivo captou o momento exato em que o país virou a página. A 19 de fevereiro de 1972, a TV americana mudou para sempre. Aconteceu durante a segunda temporada, episódio 21 de All in the Family, num episódio chamado Sammy's Visit. À primeira vista, a configuração era simples. Sammy Davis Jr., interpretando-se a si próprio, deixou a sua pasta no táxi de Archie Bunker. Apareceu na casa de Archie para o recuperar. Mas o que aconteceu depois chocou o país e fez história na televisão. Archie Bunker já era conhecido como a personagem mais abertamente preconceituosa da TV. Utilizava termos como os negros e via o mundo através de uma lente racista ilimitada. Por isso, quando um dos artistas negros mais acarinhados dos Estados Unidos entrou na casa de Archie, os espectadores sabiam que algo explosivo estava para vir. Mas não esperavam o que aconteceu no final. A ideia para o episódio partiu do próprio Sammy Davis Jr. Referiu no The Tonight Show em 1972 que queria aparecer no All in the Family. O argumentista Bill Dana criou um enredo que colocaria Sammy frente a frente com Archie. O criador da série, Norman Lear, temia que parecesse um truque, mas a ideia era demasiado boa para deixar passar. Quando as filmagens começaram, Sammy estava nervoso. Chegou a pedir fichas, mas o diretor John Rich disse que não. Todos tiveram de se apresentar nas mesmas condições. Enquanto as câmaras rodavam, Sammy dizia cada fala com calma e confiança. Não se deixou abalar quando Archie fez os seus habituais comentários racistas. Enfrentou-os com respostas ásperas e humor seco. O público adorou. Mais tarde, Sammy explicou que me bajulou durante o concerto, mas o seu preconceito ainda transparece. E assim foi. Archie tentou ser educado, mas os seus verdadeiros sentimentos continuaram a vir ao de cima. Esta tensão chegou ao ponto de ebulição. Depois chegou o momento final, o beijo. Não foi romântico, não era esperado, mas foi poderoso. Pouco antes de sair,
Sammy virou-se e deu um beijo na cara de Archie. A plateia explodiu. Durante 38 segundos inteiros, Ryram bateram palmas e festejaram. Foi uma das reações mais longas da história da TV. O realizador John Rich disse que tiveram de cortar o riso porque durou muito tempo. Ele descreveu-o assim: caramba, ele está a beijar. E nós entramos e o Archie fez aquele ar de surpresa. E depois o público enlouqueceu. Mas este momento não foi apenas engraçado. Foi uma afirmação ousada. Um homem negro a beijar um homem branco na TV americana em 1972 era algo inédito. Acrescente-se o facto de que era Archie Bunker, o rosto da intolerância. E isto tornou-se uma granada social. Apenas 5 anos antes, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tinha finalmente revogado as leis que proibiam o casamento interracial. Isto foi em 1967 com a decisão Loving vs. Virginia. Antes disso, 16 estados ainda tinham leis que tornavam ilegal o casamento de pessoas negras e brancas. Por isso, quando Sammy beijou Archie, aquelas feridas antigas ainda estavam abertas. Já houve beijos interraciais na TV antes. Em 1968, Star Trek mostrou Captain Kirk a beijar a Tenente Uhura. Aquele momento recebeu mensagens de ódio, sobretudo de telespectadores do Sul. Imagine-se então a indignação quando 2 homens, um negro e um branco, partilharam o contato físico na televisão nacional. Era para ser apenas mais um aniversário. A 16 de outubro de 1977, mais de 40 milhões de americanos assistiram ao All in the Family. O que viram naquela noite não foi apenas uma sitcom, foi um terremoto cultural. A personagem de Jean Stapleton, Edith Bunker, completou 50 anos. O episódio começou com risos. A sua família estava a planear uma festa surpresa. Edith estava sozinha em casa. À espera, um homem bateu-lhe à porta. Disse que era detetive da polícia. Ele mentiu. Ele não estava ali para proteger ninguém. Ele era o perigo. Chamava-se Detective Lambert, mas era um predador. Lentamente, a tensão aumentou. Edith tentou manter a calma. Ela divagou. Atendeu o telefone. Tentou de tudo para o atrasar. Depois, Archie entrou por um momento para pegar numa tigela de ponche. O homem escondeu-se no armário. Sussurrou a Edith que se ela dissesse uma palavra, ele mataria os dois. O temporizador do forno tocou. Edith disse-lhe que o bolo de aniversário estava a arder. Ele deixou-a ir. Ela não levou apenas o bolo. Ela agarrou a sua única oportunidade. Ela bateu-lhe na cara com a panela em brasa e fugiu. Minutos depois, na sua festa surpresa, desabou nos braços de Archie. O público ficou atônito. O riso transformou-se em lágrimas. Uma sitcom tornou-se uma tábua de salvação. Esta não foi uma escolha aleatória. Norman Lear, o criador do programa, tinha uma missão. Ele queria mostrar que a agressão sexual não era um crime que acontecia apenas em becos ou apenas com mulheres jovens. Podia acontecer a qualquer pessoa, até mesmo a alguém como Edith, especialmente a alguém como Edith. Lear entrou em contato com Gail Abarbanel, chefe do Centro de Tratamento de Violação em Santa Mônica. Ele fez-lhe uma pergunta. Se pudesse falar com 40 milhões de pessoas sobre violação, o que diria? Ela não respondeu apenas. Ela entrou na sala dos argumentistas. Ela sentou-se com eles, reescreveu cenas e moldou a história. Ela certificou-se de que era real, não uma sensação. Lear até pegou na ideia de outro programa e deu-a a Edith porque sabia que o impacto seria maior. A história não terminou depois do bolo. A segunda parte do episódio foi para o ar na semana seguinte. Mostrou Edith a lutar, a chorar, a esconder-se. Ela não queria denunciar. Ela culpou-se. Ela duvidou. Mas, no final, ela tomou uma decisão. Ela identificou o homem. Ela não o fez por vingança, mas para o impedir de magoar outra pessoa. Nos bastidores, os executivos da CBS estavam nervosos. Os anunciantes ameaçaram desistir. As estações locais em áreas conservadoras não o queriam transmitir. Era a hora da família às 21. Este deveria ser um bloco de comédia, mas Lear não recuou. Ele seguiu em frente. A CBS organizou exibições privadas para polícias, médicos e terapeutas muito antes do episódio ir para o ar. Queriam que os profissionais aprendessem como as vítimas pensam, como respondem e como ajudar. Os jornais recusaram-se a publicar sobre o que foi realmente o episódio. Apenas escreveram que Edith enfrentava uma crise, mas o público sabia e continuou a assistir. Nesse ano, All in the Family não foi apenas o programa número 1.
Tornou-se um espelho para um país que evitava uma dura verdade. No centro desta tempestade estava Carol O'Connor. Interpretou Archie Bunker, o homem barulhento, teimoso e da velha guarda, com visões ultrapassadas. Mas o próprio O'Connor era o oposto. Ele acreditava nos sindicatos. Ele acreditava nas pessoas. E não teve medo de parar tudo para o provar. Em 1974, a CBS enfrentou uma greve. Os trabalhadores da manutenção estavam a fazer piquete. O'Connor não hesitou. Recusou-se a cruzar a linha. As filmagens foram interrompidas. Fui sindicalista toda a vida, disse aos repórteres. Não vou quebrar uma greve. Este não foi um protesto pequeno. Era a estrela do programa mais visto da América. E ele foi-se embora. O'Connor e Norman Lear tinham uma relação tensa. Brigavam frequentemente por causa de guiões, dinheiro e política. O'Connor não se conteve. Acusou Lear de tentar arruinar a sua reputação. Lear achava que O'Connor era demasiado exigente. Mesmo assim, continuaram a trabalhar, porque algo maior estava em causa. Numa entrevista, O'Connor chegou a dizer que o programa poderia continuar sem ele. Muita coisa acontece no bunker antes de Archie chegar a casa, disse. Ele não estava apenas a fazer bluff. Os produtores chegaram a discutir a possibilidade de o tirar do papel, mas não estava com medo. Estava pronto para ir embora se a causa fosse justa. Não foi a primeira vez. Em 1972, quando a CBS tentou substituir os técnicos qualificados por máquinas, os trabalhadores fizeram greve durante 8 semanas. O'Connor ficou com eles. Recusou-se a trabalhar com fura-greves. Os episódios foram atrasados. Os espectadores esperaram. O'Connor não se mexeu. Pode ter interpretado Archie Bunker, mas Carol O'Connor não era nada parecido com ele. Ele dava aulas na faculdade. Ele leu filosofia. Ele lutou pelos trabalhadores. Ele lutou pela justiça. E sabia exatamente quem era Archie. Um homem infeliz envenenado pelo ódio, disse ele uma vez. É por isso que o interpretou tão bem. Porque ele compreendeu o custo da ignorância. Quando o 50º aniversário de Edith foi para o ar, O'Connor e Lear já tinham discutido, reconciliado e remodelado a televisão juntos. Pegaram numa comédia e transformaram-na em uma força social. Abordaram o racismo, o sexismo, a violência e agora a agressão sexual. E não o fizeram com delicadeza. Fizeram-no de frente. Numa manhã de janeiro de 2025, Sally Struthers lançou uma bomba que ninguém esperava. Num podcast chamado Let's Talk About That, ela disse algo que abalou o legado de um dos programas mais icônicos dos Estados Unidos. Segundo ela, Norman Lear não criou tudo na família. Foi Carol O'Connor, sim, o próprio Archie Bunker, quem primeiro quis adaptar a sitcom britânica Till Death Us Do Part para a televisão americana. Struthers afirmou que Lear fingiu ser o criador durante 52 anos e só disse a verdade após a sua morte, em dezembro de 2023, aos 101 anos. Foi uma afirmação ousada que inverteu a história que todos pensavam conhecer. O papel de O'Connor não era apenas representar. De acordo com entrevistas antigas, reescreveu todo o piloto à mão e até gravou todas as partes sozinho. Archie, Edith, Mike e até o miúdo vizinho. Enviou uma fita de áudio onde tocou todas as vozes. Então, Lear pegou nisso e transformou-o no guião real. Anos mais tarde, Lear admitiu algo surpreendente no programa The Mike Douglas Show. Apontou para O'Connor e disse: "O melhor escritor que este programa já teve foi este sujeito aqui." Este comentário surpreendeu O'Connor, que disse uma vez que Lear nunca foi muito bom a dividir créditos. Tem mais. O'Connor viu a versão britânica enquanto estava em Londres e, embora outra pessoa, o produtor Howard Adelman, tenha comprado os direitos primeiro, O'Connor esteve profundamente envolvido na tentativa de a levar à TV americana. Não influenciou apenas a personagem de Archie Bunker, foi a voz e a atitude. Tinha o verdadeiro sotaque de Nova York, a origem da classe trabalhadora, a presença. Lear admitiu mesmo que foi a personalidade de O'Connor que moldou o tom. Mas, naquela altura, O'Connor não achava que o programa resultasse. Pediu um bilhete de regresso a Roma no seu contrato, para o caso de não dar certo. Esse era o seu plano B. Em vez disso, o programa tornou-se o programa número 1 nos Estados Unidos durante 5 anos consecutivos. Struthers manteve-se em silêncio sobre tudo isto durante décadas. Mas depois de Lear falecer, sentiu-se livre para falar. Nessa entrevista do podcast, ela não acusou Lear apenas de roubar crédito. Disse que ele a excluía das festas, tratava-a com frieza e,
Uma vez, disse-lhe, contratamo-la porque, tal como a Carol O'Connor, tem olhos azuis e uma cara gorda. Isso magoou-a tanto que contratou advogados para rescindir o seu contrato. Ela gastou cerca de $40 mil, uma quantia enorme na década de 1970, a tentar sair do programa. Perdeu o caso e teve de continuar a interpretar Gloria. Mais tarde, regressou a Archie Bunker's Place e protagonizou o seu próprio spin-off, Gloria. Mas as feridas nunca cicatrizaram. Struthers disse que estas observações ficaram com ela para o resto da vida. Nos bastidores, a tensão entre Lear e O'Connor não era apenas criativa, era guerra. Em 1974, O'Connor saiu do platô e processou a empresa. Disse que Lear quebrou promessas. O seu contrato incluía créditos de argumento e controlo de argumento, mas não recebeu nenhum dos dois. Ganhava $25 mil por episódio naquela época, cerca de $137 mil hoje. Mas o dinheiro não resolveu o problema. Nas memórias de Lear de 2014, descreveu a frustração de O'Connor. Durante um episódio, The Elevator Story, O'Connor recusou-se a representar. A cena mostrava Archie preso num elevador com uma mulher hispânica prestes a dar à luz. O'Connor chorou no set. Disse que odiou o episódio. Odiou a série e odiou Lear. Lear sentiu que se desistisse, a mensagem da série morreria. Então ele reagiu. O'Connor regressou finalmente e o episódio ganhou um Emmy. Apesar das quesilhas, Lear admitiu que não conseguia imaginar outra pessoa a interpretar Archie. Uma vez disse que a primeira vez que viu O'Connor a fazer um teste, todo o meu corpo sentiu, meu Deus, este é o Archie. E mesmo depois de todo o caos, disse que valeu a pena. O espetáculo abordou tudo: racismo, sexismo, homossexualidade, aborto, violação, menopausa, temas que a TV americana nunca se atreveu a abordar. Isso deixou o público desconfortável, fez história, mas também desgastou as pessoas que o criaram. O'Connor era um homem liberal a interpretar um fanático racista. Ele costumava ensinar inglês, acreditava na igualdade. E, no entanto, teve de dizer frases que iam contra tudo o que defendia. Ele frequentemente brigava com os argumentistas. O peso emocional deste papel não foi fácil de carregar. E não foram só os criadores que se digladiaram. O elenco tinha as suas falhas. Struthers também falou sobre Betty White no podcast, chamando-a de passivo-agressiva. Durante a gravação de um game show, White disse-lhe para não comer um biscoito porque não precisava dele. Aquele momento, aquele pequeno golpe, ficou com Struthers durante anos.